Graves contradições no escravo fiel e prudente das Testemunhas de Jeová. O corpo governante das Testemunhas de Jeová ensinava que o escravo fiel e discreto de Mateus 24:45 foi designado por Jesus no primeiro século. Este escravo fiel e discreto designado no primeiro século eram os apóstolos de Jesus, que por sua vez eram inspirados por Deus. Este escravo fiel foi passando o cargo de um para um outro desde o primeiro século até os anos de 1870, quando surgiu o pastor Charles Taze Russell, que fundou a IBSA, International Bible Students Association. A que hoje é a atual JW.org. Em 2013, o corpo governante corrigiu este ensino, passou uma borracha em cima deste ensino, que até então era um ensino verdadeiro, e passou a ensinar que o escravo fiel e prudente foi designado por Jesus somente em 1919. Isso significa que todas as testemunhas de Jeová acreditaram numa mentira até o ano 2013. Faz sentido isso? O Deus da verdade Jeová, que exige adoração com espírito e verdade, poderia permitir que seus servos acreditassem numa mentira até o ano de 2013. Veja João 4:23, 24. O pastor Charles Taze Russell, fundador da IBSA, que hoje é JW.org, assumia publicamente que fazia parte deste escravo fiel e prudente, e desde então, todas as testemunhas de Jeová eram obrigadas a acreditar que ele fazia parte do escravo fiel e discreto, ou escravo fiel e prudente. Desde 1870 até 2012, por 142 anos, acreditando numa mentira. E em 2013, na Sentinela de 2013, o atual corpo governante das Testemunhas de Jeová afirmou sem mostrar nenhum texto bíblico para justificar essa mudança. Afirmou que o escravo fiel e prudente foi designado em 1919. São graves inconsistências que não podem ser aceitas como simples ajustes no entendimento. Exemplos: se, em Mateus 24:45, escrito no primeiro século, Jesus usou o verbo no passado designou, como que este verbo escrito no tempo passado, poderia ser aplicado só no futuro, em 1919. Será que Jesus não entendia a conjugação de verbos? Jesus não sabia o que era tempo presente, passado e futuro. Imagine. Jesus é chamado de verbo, na Bíblia. Ou, a palavra, em João 1:1. E agora, me aparece este corpo governante das testemunhas de Jeová enfiando na goela de todas as testemunhas de Jeová, que o verbo designou, no passado, se aplicaria somente no futuro, em 1919. E as testemunhas de Jeová são obrigadas a se calarem, ficarem quietas, e aceitarem esse disparate, numa boa, se não são desassociadas como apóstatas. Faz sentido isso? Você ser obrigado a engolir algo que você sabe que está errado? E se fosse em 1919, Jesus deveria usar o verbo designar, conjugado no tempo futuro, então seria designará. Então ficaria assim: quem é o escravo fiel e prudente, que seu amo designará. Certo? E se foi em 1919, como que os cristãos fizeram para entender a Bíblia do primeiro século até o ano de 1918? Será que das 8 milhões de testemunhas de Jeová que existem no presente, não teve nenhuma, para fazer esta pergunta acima, para o corpo governante? Ou teve, mas as que fizeram esta pergunta, foram desassociadas como apóstatas. Daí, as demais se calaram, de medo, e não fizeram mais esta pergunta. Qual pergunta? Se foi em 1919 que Jesus designou o escravo fiel e prudente, como que os cristãos fizeram para entender a Bíblia do primeiro século até o ano de 1918? Sim, porque o corpo governante sempre ensinou que sem o escravo fiel e prudente, é impossível entender a Bíblia para fazer progresso para obter a vida eterna. Perceberam as inconsistências? Pode o Deus da verdade, Jeová, ser um Deus responsável por tantas inconsistências? Pode o Deus da verdade, Jeová, ser responsável por tantas contradições? Ora,
Se este último ajuste do corpo governante for a verdade, significa que todas as testemunhas de Jeová ficaram sem escravo fiel e prudente até o ano de 1918. E sendo assim, nenhuma destas milhões de testemunhas de Jeová que viveram do primeiro século até o ano de 1918, nenhuma se salvou, nenhuma fez progresso para ter a vida eterna, pois sem o escravo fiel e prudente, ninguém pode entender a Bíblia, afirma o corpo governante. Perceberam as inconsistências? Perceberam as contradições? Pode o Deus da verdade, Jeová, ser responsabilizado por tamanhos disparates? E se o juiz Rutherford, presidente da IBSA, em 1918, disse que Jeová havia retirado o Espírito Santo de sua organização, como que Jesus poderia designá-lo em 1919? Se isso fosse verdade, o presidente deveria dizer publicamente: olha, em 1918, Jesus retirou o Espírito Santo, mas agora, em 1919, ele me devolveu o Espírito Santo que ele havia retirado. Onde está escrito isso? Em lugar nenhum das literaturas da JW.org. O juiz Rutherford, que era o presidente, morreu em 1942, ensinando que eram os anjos que substituíam o Espírito Santo. Portanto, como que Jesus iria designar em 1919 um escravo fiel e prudente sem Espírito Santo? Sendo que Jesus disse que o Espírito Santo estaria sempre com os cristãos. Veja João 14:16, 26. Como é que fica estas perguntas, hein, testemunhas de Jeová? Vocês estão preparadas para respondê-las? Pois vocês afirmam que só ensinam a verdade, então, vocês estão preparadas para mostrar a verdade sobre estas perguntas?